Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fatos e Verdades. Você sabe quem foi o primeiro Papa da Igreja Católica? Segundo as Escrituras, Pedro é considerado o fundador da Igreja de Antioquia. Ele desempenhou um papel significativo na história do cristianismo e é reconhecido como o primeiro líder da Igreja Católica. Mas antes de começarmos, vamos voltar lá atrás, para saber quem era Pedro e como ele chegou a se tornar o primeiro bispo da Igreja Católica. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, para não perder mais nenhum vídeo novo. Pedro era um simples pescador na região da Galileia. Nascido em Betsaida, era filho de João e irmão de André. Ele morava em Cafarnaum, onde tinha um pequeno negócio no ramo da pesca com seu irmão. Jesus encontrou Pedro enquanto ele estava pescando no mar da Galileia e o chamou para segui-lo. E daí em diante sua vida mudou drasticamente quando ele aceitou o convite de Jesus para se tornar um pescador de homens e se juntar aos apóstolos. Pedro passou a exercer liderança diante dos outros discípulos, sendo aquele que falava mais, fazia perguntas a Jesus e tomava algumas iniciativas. Existem muitas citações na Bíblia que prova que Pedro sempre estava à frente dos apóstolos que seguiam Jesus. Pedro foi o primeiro dos apóstolos a ver Jesus ressuscitado. A primeira pregação pública da Igreja Católica foi feita por Pedro depois de Pentecostes. A primeira cura da Igreja Católica foi feita por Pedro e muitos outros acontecimentos que evidenciam a sua liderança. Lembrando que a trajetória de Pedro é marcada por altos e baixos, desde momentos de coragem e fé até momentos de medo e negação. Pedro teve seus momentos de fraqueza quando na prisão de Jesus, por 3 vezes ele negou que o conhecia, mas após essa atitude, ele se arrependeu e em nada diminuiu a confiança que Jesus depositava nele. E foi a Pedro que Cristo apareceu pela primeira vez depois de ressuscitar. E através do amor e perdão de Jesus, Pedro foi transformado. Converteu-se num seguidor obediente, perseverante e amoroso. Entregou-se e estava disposto a dar a sua vida por amor ao reino de Deus, tal como o Senhor Jesus profetizou que seria um pescador de homens. Após a ressurreição de Jesus, a liderança de Pedro se intensificou. Além de presidir a Assembleia Apostólica que elegeu Matias para substituir Judas Iscariotes, Pedro fez seu primeiro sermão no dia de Pentecostes, levando 3.000 pessoas ao batismo. Iniciando um trabalho missionário, ele viajou por vários povoados e se dedicou à conversão dos pagãos. Esteve em Samaria, Lida, Jope e Cesária, mas foi em Antioquia, onde, segundo relatos, teria se tornado bispo. A passagem bíblica que justifica o entendimento de Pedro como o primeiro papa da Igreja está no capítulo 16 do Evangelho escrito por São Mateus. A Igreja Católica não o considera o primeiro papa por ele ter sido fundador da comunidade local ou bispo de Roma, mas pelo seu martírio. A morte dele, na verdade, segundo a crença católica, teria transformado o local em cidade-sede do cristianismo ocidental. Já os protestantes têm visões diversas sobre o papado. Muitos rejeitam a autoridade do Papa como líder supremo da Igreja cristã. Eles alegam que o cargo de Papa não é bíblico e que não condiz com os ensinamentos do Novo Testamento. A crença de que a Bíblia é a única fonte de autoridade é fundamental para os protestantes. Eles argumentam que o papado não tem base nas Escrituras e que a liderança da Igreja deve ser resultante diretamente da Bíblia, sem intermediações. Por sua vez, a Igreja Católica Ortodoxa, que segundo eles pregam a visão correta do cristianismo, não creem na supremacia de nenhum bispo, sendo todos eles iguais. Apenas o patriarca de Constantinopla tem uma deferência especial, sendo considerado primus inter pares, o primeiro entre seus iguais. Qualquer que seja o entendimento que se tenha a respeito dos líderes supremos do catolicismo, o fato é que os papas são personagens muito importantes no mundo atual, ocupam enorme espaço na mídia e suas ações ultrapassam a área especificamente religiosa para produzir efeitos no contexto político e social. Tais razões, entre outras, justificam o estudo dessa poderosa e influente instituição. No seu conjunto, o papado tem sido uma instituição predominantemente benéfica para a Igreja Católica, dando-lhe um notável senso de unidade,
propósito e identidade. Suas fraquezas históricas têm sido o envolvimento político e um estilo de liderança nem sempre condizente com as normas dadas por Cristo aos pastores do seu rebanho. O papado é uma das instituições mais duradouras do mundo, com uma história que se estende por aproximadamente 2000 anos. O Papa, como bispo de Roma e chefe da Igreja Católica, realiza um papel espiritual e temporal de grande significado. A crença na doutrina do papado é considerada bíblica e decorre do primado de São Pedro entre os apóstolos de Jesus. Ao longo dos séculos, os papas contribuíram para a propagação do cristianismo, resolveram disputas doutrinárias e desempenharam um papel secular importante na Europa Ocidental durante a Idade Média, muitas vezes atuando como árbitros entre monarcas e evitando conflitos. Na atualidade, além de expandir e ensinar a fé cristã, os papas também se dedicam ao diálogo interreligioso, trabalhos de caridade e à defesa dos direitos humanos. O Papa Francisco, atual líder da Igreja Católica, completou 10 anos de pontificado em 2023. Ele é popular e questionado, enfrentando resistência das alas mais conservadoras a reformas, mas mantendo a popularidade conquistada rapidamente entre os fiéis. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para continuarmos nessa jornada pelo conhecimento. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para que você seja informado sempre que sair um vídeo novo. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau.